Eu sou o Eduardo Tambellini e esse aqui é nosso canal Tabelando com Tambellini. Aqui você encontra muito conteúdo todas as terças e quintas. São vídeos educativos, além de entrevistas com super referências desse nosso mercado. Acompanhe a gente agora que hoje eu vou contar um pouquinho de toda a história desse canal e a minha história efetivamente. Mas antes, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? 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 Fala galera, fala galera, fala galera, fala galera, fala galera. Fala galera, 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 como eu comentei, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do tabelando. A ideia é falar um pouquinho desde que eu comecei a trabalhar lá atrás e mostrar um pouquinho daquilo que a gente construiu como sendo hoje nossos valores. Queria agradecer a Rafaela, minha líder de marketing, que fez um roteiro conectando toda a minha história profissional com a história de vida também e conectando aos nossos valores. Você vai acompanhar agora. Bom, pessoal, eu vou começar lá em 1987, que foi a minha primeira experiência profissional. E lá eu era um garoto ainda, com 15 anos, e eu decidi começar a trabalhar. Eu vinha de uma família muito boa em termos de capacidade, então eu não precisava trabalhar, mas eu tomei uma decisão de começar a buscar a minha primeira experiência. E a minha primeira experiência naquela época foi uma experiência de office boy. Isso mesmo. Hoje em dia, quem ouve falar office boy nem sabe mais o que é isso. Office boy é aquele rapaz que saía pagando contas, né? Naquela época a gente tinha que ir a banco pagar conta, ia entregar documentações, não existiam e-mails, né? Era o correio basicamente o grande entregador de correspondências. Eu ia, para se ter ideia, pegar extrato nas caixinhas dos bancos, passava banco a banco pegando extrato bancário, porque também não era online, era tudo manual. E ali eu já aprendi uma coisa muito interessante. Na verdade, logo que eu troquei de emprego, mas que eu fui ser auxiliar administrativo, auxiliar de escritório na época, foi minha primeira experiência num banco. E ali, logo que eu ingressei, eu percebi que eu tinha que ter um algo a mais. E eu, na verdade, naquela época, comecei a ver, eu não estava gostando muito da atividade, na verdade eu não estava gostando muito das pessoas que estavam lá. E aí um dia eu conversei com um grande amigo meu e eu falei para ele, falei, cara, acho que eu vou sair, eu não estou gostando. Aí ele me comentou, você não está gostando do quê? Aí eu falei, as pessoas, tal. E ali ele me deu uma grande lição que eu levo para o resto da minha vida. Trabalho é local de trabalho. Ele me falou o seguinte, você está lá para fazer amigos ou para trabalhar? E aí eu parei e pensei, não, estou lá para trabalhar. E ele falou o seguinte, fazer amigos no ambiente de trabalho é essencial, é importante, mas nossa primeira obrigação é trabalhar. Amigos e tudo mais que a gente for fazer é consequência. E ali eu me dediquei com muita disciplina e aprendi desde cedo que o muito importante era fazer o básico, mas fazer o básico muito bem feito. Esse é o nosso primeiro valor que eu vou trazer. Disciplina constrói resultados. A gente tem que ter muito foco, muita disciplina naquilo que a gente tem que fazer. E isso eu aprendi desde lá de trás, quando eu era um office boy. Levava, trazia com muita responsabilidade, com foco nos horários, com foco em tudo aquilo que era necessário. Muito bom, agora eu vou contar para vocês o momento que eu dei entrada no mundo do crédito. Foi uma oportunidade que eu tive de mudar de trabalho e isso foi lá em 1993. Eu fui ser analista de crédito numa administradora de cartões. E lá foi um processo fantástico. Por quê?
eu comecei a ver e a passar por todo o processo de crédito, que naquela época era totalmente manual, tudo na mão, fichas de cobrança chegavam, a gente tinha que colocar uma capa de acompanhamento, etiquetar, dar uma numeração para aquela proposta, fazer todo o processo na mão, escrever nome, as etapas de crédito, consultar Serasa, tudo na mão ainda, com descagem através de discadores automáticos. E ali foi onde eu comecei a aprender todo o processo de crédito, do início ao fim. E ali, por mais que o processo era todo manual, eu tive que aprender uma coisa muito importante. Mesmo improvisando, a gente tem que fazer tudo muito bem feito. E por maior que seja o improviso não tem que ser pressão, tem que gerar uma metodologia. E a gente criou lá metodologias, caixinhas para acompanhar cada tipo de proposta onde ela estava, status no sistema que a gente acabou construindo manualmente por um DBase na época. Vamos imaginar o que era isso. Tudo era na mão, mas com muita qualidade, muito foco, muito método. E aí vem o nosso segundo valor que eu quero dar destaque para você. Resultado acima de opinião. Quem olhava aquilo falava, nossa, mas tudo na mão? Hoje, quando eu olho aquilo, eu penso, tudo na mão, mas a gente fazia de forma estruturada, sempre buscando o melhor resultado. Então é isso. Resultado é o que a gente tem que sempre que buscar, seja em crédito ou em cobrança. Eu fiquei nessa empresa como analista de crédito por 4 anos. Lá eu tracei uma meta, eu quero ser promovido a cada 1 ano. E foi assim que aconteceu. Eu passei de analista júnior para analista pleno, para analista sênior e depois para supervisor. E uma coisa muito importante, galera, que eu sempre conto essa história. Quando eu fui ser promovido para supervisor, a gente tinha uma equipe já, que eram as meninas que faziam investigação cadastral, o pessoal que fazia digitação, e quando o meu gerente parou a equipe para falar que eu havia sido promovido e agora eu era o supervisor, eu vi um monte de pessoas comentando, ué, mas já não era? Ele já não era supervisor? Então, não é cargo, galera, é atitude, é comportamento, é você comprar aquela ideia, independente de cargo. E foi assim que eu galguei meu próximo desafio. Com 25 anos, eu era gerente de uma estrutura de cobrança. Lá na Fininvest, em 1997, uma operação de cobrança parruda, com 250 funcionários, 10 supervisores, até secretária eu tinha. E aqui, galera, eu costumo dizer que tem um grande fator. Eu costumo sempre dizer que para você conhecer uma pessoa, 2 coisas farão você conhecer a pessoa. A primeira, dinheiro, não era meu caso naquele momento. A segunda, poder. Ali eu tinha poder. Eu era um rapaz com 25 anos, tinha 250 funcionários abaixo de mim, tinha 10 supervisores, tinha uma secretária, eu podia ter despirocado, podia ter imaginado que ali eu podia fazer o que eu quisesse. E lá eu cometi muitos erros, mas cometi erros buscando acertar. Cometi erros, muitas vezes, pela falta de experiência, pela distância. Eu estava em São Paulo e meu chefe ficava no Rio de Janeiro. Existia uma dificuldade inicial naquele momento para eu passar de ser um supervisor para ser um gestor. E ali eu aprendi muita coisa. Aprendi muito, sofri muito, errei muito, mas aprendi bastante. E aqui eu trago um outro valor que a gente construiu aqui, que eu acho que eu posso ter uma referência desse momento que eu vivi. Verdade sem floreio. Eu não sei, eu tenho que dizer que eu não sei. Não adianta a gente fingir que sabe. Lá na frente isso vai ser muito pior.
É óbvio que eu cometi erros, aprendi, perguntei bastante, tive muitas pessoas que me apoiaram, que me ajudaram, que eu conheço e estou até hoje no meu grau de relacionamento, seja pessoal ou profissional. Então, verdade sem floreio. A verdade, seja ela feia ou bonita, ela é a verdade e é sempre o que tem que ser dito. Fiquei 4 anos nesse desafio e acabei voltando para a administradora de cartões que eu estava. E lá eu tive um grande desafio. Na empresa, na Fininvest, eu tinha implantado o discador automático na época, que era o melhor discador da época, chamado Melita. Isso mesmo, não era uma cafeteira não, era um discador automático. E lá eu tive a oportunidade de implantar esse discador, é claro, não eu implantar, mas acompanhar toda a implantação. E voltando lá para a administradora de cartões, eu fui responsável exatamente por implementar o Melita lá na operação de cobrança. Então isso foi muito importante, porque eu comecei não como gestor de cobrança, mas como uma pessoa que ia estar apoiando a operação, implantando o discador, e aí ainda tive a oportunidade de fazer a especificação de um sistema de parcelamento, de acordos que não existia nessa administradora e era extremamente necessário para o processo de cobrança que estava sendo instalado. Aqui eu trago um outro valor que a gente construiu aqui para Tabelando. Problema não é desculpa, é solução. Se eu tenho algo para resolver, eu tenho que ir lá e resolver. Eu tenho que dar um jeito de fazer isso acontecer. Foi assim, na implantação do discador automático, a gente passou, na época, de um volume de 80, 90 ligações para próximo de 200 ligações por cada operador. O sistema de negociação, que antes não existia e que impedia a gente de entrar em algumas carteiras, foi implementado. Teve que ter inúmeros ajustes, como qualquer sistema, mas foi implementado. Então, problema não é desculpa, a gente tem que resolver. Fiquei lá por quase 2 anos, aonde eu tive uma oportunidade de galgar uma nova carreira, também como gestor de cobrança, mas numa área totalmente diferente, na área de telecomunicações. Então eu tive que me mudar para Brasília e assumir uma cadeira em uma das 3 telecoms que eram após o sistema Telebrás. Lá eu tive que meio que reaprender a entender um pouco do que era um processo de telecom. Poxa, descobri que a negativação eu só podia fazer com 90 dias. Antes eu fazia com 35 quando era um cartão de crédito. Agora era 90 dias, eu tive que me adaptar, né? Entender esse novo cenário. Mas ao mesmo tempo, eu também tive que ensinar a galera a fazer cobrança. Por quê? A empresa era uma empresa que trabalhava num nível antes da privatização com 1, 2 clientes chegando a 90 dias. Naquele momento, pós-privatização, os volumes cresceram e eu tinha milhares de clientes chegando ao cancelamento, por exemplo. Então eu tive que também ensinar como fazer cobrança massificada, cobrança de uma forma estruturada, como era feito já em produtos financeiros. Aprender rápido e ensinar rápido. Isso é essencial. Eu tenho que entender o ambiente que eu estou fazendo parte e eu tenho que pegar a minha experiência e poder disseminar para toda essa galera. Esse é mais um valor que a gente coloca e vive aqui na Tabelando. E depois disso, vivi na empresa por 4 anos, costumo dizer que eu vivi em Brasília 4 anos, mas não fui deputado, exatamente. Retornei a São Paulo, tive aí inúmeros outros desafios, passei por empresas de cobrança, passei por muitas outras empresas também, fazendo cobrança, atuei também numa parte já em um outro ramo, na formalização e na prevenção à fraude, e ali eu comecei a construir o que foi o meu primeiro livro. Muitas amigas, amigos me falavam, poxa, você tem tantas histórias,
por que que você não escreve um livro? E aí veio o título do livro, Histórias de Cobrança, que eu escrevi lá em 2017, um grande desafio. E quando eu publiquei esse livro, eu já estava na GoOn, que foi um outro lugar fantástico que eu passei e evoluí e aprendi muito do mercado de crédito, risco e cobrança também. E aqui vai um valor muito importante que a gente também tem aqui na Tabelando. Compartilhar não é opção, é cultura. Não adianta eu ter conhecimento e deixar guardado comigo. Eu preciso passar isso. Esse talvez seja o valor que gerou o surgimento do nosso canal. Compartilhar informação, compartilhar conhecimento. E o livro foi a minha grande primeira oportunidade para compartilhar conhecimento. Bom, pessoal, continuando, aqui tem uma passagem muito importante da minha vida. Uma passagem que não é profissional, mas é o momento que eu comecei a ter alguns problemas pessoais e de saúde. E eu comecei a sentir uma certa dificuldade de equilíbrio, locomoção. Passei por várias etapas e busquei entender o que estava acontecendo comigo, busquei inúmeros médicos e um dia, através da prima da minha mãe, eu entendi que eu tinha uma doença genética. Uma doença genética degenerativa. Dali eu tive que usar bengala, usei muletas, até eu chegar onde eu estou hoje, que é com uma cadeira de rodas. Pode ser difícil, pode parecer muito doloroso, e mas eu procuro sempre estar aqui disponível para fazer o que eu tenho que fazer. Eu continuo sendo o mesmo homem, o mesmo profissional, a mesma pessoa que eu era antes. Claro, com as suas limitações, mas limitações estas que não me impedem de transformar esse mercado, como eu tenho certeza que eu venho transformando, gerando muito conteúdo, gerando muita informação, muita credibilidade para todas as empresas que treinam aqui com a gente. Eu coloquei, eu não, né? A Rafa, que ajudou a fazer esse roteiro, colocou um outro valor muito importante para a gente aqui da Tabelando, que eu falo para todo mundo. E ela fez uma adaptação. Cuida, age e pensa como dono. Pô, o que isso tem a ver com o que eu contei agora? A gente tem que cuidar da gente como dono. Se tem alguém que pode fazer eu continuar me movimentando, por maior ajuda que eu tenha, sou eu. Quem acorda todo dia de manhã, abre os olhos, sou eu. Quem busca toda a firmeza para eu continuar caminhando, mesmo que seja caminhando, rodando, sou eu. Eu é que estou cuidando muito da minha saúde hoje, para cada dia continuar estando aqui. Então, quem age como dono, age sobre a sua vida e sobre tudo que ele faz. E é isso uma das coisas que eu mais prezo na Tabelando. Quem está aqui tem que sempre pensar que é dono do que faz. Se você tem uma atividade, você é dono dela. Execute ela com máximo amor, máxima qualidade. Quem gosta do Ayrton Senna, procura. Tem uma frase que ele fala exatamente isso. Se você seja qualquer tipo de pessoa, classe social, se dedique, porque um dia você chega lá. E eu acredito muito nisso. Então, agir como dono, tanto das nossas vidas quanto da nossa atividade, é o que vai fazer você vencer. Muito bom! Acho que a gente chegou praticamente ao momento aqui, né? E qual que é o momento atual? Bom, da GoOn eu fui adquirido, a nossa empresa, a GoOn, foi adquirida pela FICO, uma empresa americana com inúmeros anos, mais de 70 anos no mercado de risco. O primeiro credit score do mundo foi feito pelos fundadores da FICO, que fizeram o credit score financeiro, na verdade, para ver a propensão de um cliente vir a se tornar um inadimplente.
Então a Faico foi uma outra oportunidade onde eu já estou há 6 anos muito feliz e a Faico foi a oportunidade de eu ampliar muito mais minha visão, conhecer não só a parte operacional, mas conhecer sistemas de decisão, conhecer modelos fantásticos e tudo isso. E hoje eu atuo também na Faico como consultor, como responsável pela área de negócios de todos os clientes de pós-venda. Sou um dos recursos da área que cuida disso. E aqui surge mais um valor. Resultado acima de opinião. Não adianta, eu tenho que botar aquilo que é prático, aquilo que é em números. O que é resultado está escrito, o que não é resultado é lenda. Ou eu trago o resultado, ou eu só estou falando que eu vou fazer. Não adianta falar, tem que trazer resultados. E para isso a gente tem que ter muita dedicação. A gente vive um momento onde o país passa por inúmeros desafios, inadimplência alta, crédito andando meio de lado muitas vezes, e esse desafio está sempre presente. Anos maior, anos menor, anos mais estabilizados. E aqui é muito importante a gente voltar a discutir outra coisa. Disciplina constrói resultados. Isso é muito importante. Para isso, a gente tem que ter os nossos processos muito bem estruturados, nossas ferramentas certas para o momento certo, fazendo o que devem fazer. E esse é o grande desafio que a gente aqui na Tabelando procura ajudar cada empresa a resolver. Vou falar um pouquinho do nascimento da Tabelando. Como é que foi isso? A Tabelando nasceu a partir de uma conversa que eu tive com um grande amigo que eu quero citar, Domingo, que era sócio da Assertiva, hoje é conselheiro e um cara espetacular. E o Domingo falou para mim: Tambellini, poxa vida, você tem tanto conteúdo, por que você não cria um canal no YouTube para vídeos, gerar conteúdo? E eu na mesma hora saí de lá de Campinas com isso na cabeça. E foi assim que em 2020 eu lancei o primeiro vídeo no meu canal e dali para frente continuei super ativo, com uma pausa num determinado momento, mas hoje todas as terças e quintas tem vídeo novo por aqui com muito conteúdo, tudo que eu procuro ver no mercado, que eu vi que é uma novidade, que eu vi que é um impacto, que eu vi que é uma coisa que precisa ser explicada, eu estou aqui lançando conteúdo. E aqui, de novo, compartilhar não é opção, é cultura. É muito importante. Se você aprendeu alguma coisa, não guarda para você. Passa para o outro, passa para o teu amigo, para o teu colega. Conhecimento não se guarda. E conhecimento não é só o que faz você ser grande. Conhecimento vai fazer você ser grande, mas ser maior ainda é a capacidade de transmitir esse conhecimento. Galera, e aí a Tabelando continua crescendo. Chegamos em 2026 com inúmeros desafios. Hoje, nós não somos só um canal no YouTube, somos muito mais, somos uma plataforma de educação. Além de uma plataforma, somos uma universidade, a primeira universidade de crédito e cobrança do Brasil, com muito conteúdo, conteúdo que não é só meu, conteúdo de inúmeros gestores, mentores que participam com a gente aqui, né? E que já gravaram vídeos e dividem conhecimento com vocês. Temos também nossas imersões presenciais e também EAD, para que você, dono de empresa de cobrança, revise seus processos, aprenda a entender o que é efetivamente importante. A Tabelando tem um objetivo, uma missão e uma visão de transformar o crédito e cobrança, de trazer o crédito como sendo a ferramenta de crescimento. Você que está inserido nesse mercado tem que saber, crédito é o que faz um país crescer, não só crédito.
crédito, gestão disso, dinheiro circulando no mercado, e isso é muito importante. E para fazer isso bem feito, não é de qualquer jeito, é com muita qualidade, muito conhecimento. Galera, essa foi um pouco da minha história e, consequentemente, da história da Tabelando. Aqui eu pude trazer um pouquinho da minha vida, do que eu construí. E se você não ouviu essa frase ainda, eu vou dizer para você porque é uma frase que não é minha, mas que eu uso sempre. Não existe almoço grátis. E almoço grátis que não existe, ou seja, você paga por ele e paga caro. Eu paguei muito caro, paguei com muita dedicação, muito investimento, muito suor, com erros, mas eu fui lá pagando cada centavo desse almoço, desses inúmeros almoços que eu tive nesse decorrer da minha vida. E a gente aprende a cada dia. Se você está hoje vivendo uma situação que você imagina, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Calma, foca naquilo que você está fazendo, isso tem um objetivo. Eu aprendi hoje que tudo que eu vivi na minha vida teve um porquê. Se eu estou hoje numa cadeira de rodas, isso tem um porquê. Se eu estou aqui hoje falando com você, isso tem um porquê. Eu estou aqui falando para alguém que precisa me ouvir, que acompanhou esse vídeo todo e que, se está aqui comigo até agora, não vai deixar de curtir o canal, compartilhar esse vídeo, avisar todos os seus amigos, ouve a história do Tabelando e do Tambellini, que isso vai ser interessante para você e vai te tirar algo de positivo. Um grande abraço, galera, e até a próxima. Esse vídeo foi um vídeo diferente. Foi um vídeo onde eu quis trazer um pouco da minha história. Por quê? Porque eu acho que ela é importante. A história de cada um tem coisas muito importantes. E eu queria dizer que a gente nunca chega aonde a gente está sozinho. Queria aqui agradecer a todos os profissionais que estiveram comigo. Queria agradecer alguns que eu tenho contato até hoje, alguns que eu já não tenho mais. Queria agradecer o Henrique Fumeiro, foi o cara que me botou nesse mundo do crédito, com o meu primeiro trabalho lá de analista de crédito. Imediatamente conheci Fernando Manfio, meu primeiro gestor em crédito. Fernando, um grande abraço, você sabe que mora no meu coração. Tive um grande gestor também, José Carlos Rodrigues. Em seguida, na Fininvest, passei pelo Pedro Leite, que ficou comigo pouco tempo, depois deu lugar ao Wagner Montemurro, um grande amigo, um cara que me ensinou muito. Eu errei muito com você, mas eu tenho certeza que foi um momento de aprendizado fantástico. Queria agradecer também saudoso Alberto Rios, que não está mais entre nós, foi um grande líder, um grande gestor também, vice-presidente de risco na época. Reinaldo Tosi, que foi presidente da Fininvest, depois nosso sócio lá na Goon. É dificílimo falar de todas as pessoas que estiveram comigo durante toda essa carreira. Queria agradecer hoje meu sócio aqui na Tabelando, que quando eu conheci, logo num primeiro momento tive a certeza que era o cara que ia fazer essa empresa que a gente construiu e constrói, que é a Tabelando com Tambellini, ser a grande referência que já é hoje e ainda vai continuar sendo muito melhor. Agradecer a minha família que esteve sempre ao meu lado, minha esposa Solange, que eu amo muito, meu filho Gabriel, meu outro filho, que é meu afilhado Rodrigo, que está sempre comigo também, me ajudando aqui na Tabelando também. Queria agradecer também a minha equipe da Tabelando, que já são muitas pessoas. Sou eu, meu sócio Guilherme, Rafaela Dota de marketing, Mara, líder de produtos, Rodrigo, meu afilhado, que é o nosso editor de vídeos, a Gabi, nossa estagiária de marketing. Queria agradecer também a Mari, que começou com a gente no final do ano passado, tem sido uma grande referência na parte comercial.
junto com a Dai, que acabou de chegar e que tem feito aí inúmeras prospecções para a gente compartilhar nosso conhecimento com todos. E agradecer também o Jonathan, que é o cara hoje que cuida da comunidade. Por último, não menos importante, a Cris, que é a nossa pessoa que cuida do nosso financeiro. Ah, e não é tabelando exatamente, mas é nosso grande amigo que nos ajuda muito, Ismael, nosso contador. Um grande abraço, beijo a todos vocês.